Você já reparou como hoje em dia nada nunca parece ser o suficiente? A gente faz, conquista, acumula certas coisas, mas parece que a gente sempre quer mais. Mais disciplina, mais produtividade, mais controle. E quanto mais a gente busca ou parece que sente esse buraco, mais ele cresce. E eu percebi isso na pele essa semana. Eu fiz tudo certo. Todas as demandas que eu tinha e um pouco mais até. Mas tudo que eu sentia aqui dentro era mais peso e cobrança, sabe? E foi aí que eu percebi que não é mais disciplina que a gente precisa. É de mais amor. E não é esse amor hippie que tu pode estar imaginando aí, tá, meu querido? É um amor no sentido de sentido, sabe? No sentido de legado, no sentido da sua vida fazer sentido. Porque tudo muda quando você coloca o amor no centro da sua vida. Calma, eu vou explicar. Quantas vezes você já se pegou fazendo alguma coisa no automático, tentando se provar a todo custo, mas sem amor naquilo que tu estava fazendo? Eu mesmo passei por isso, né? Porque teve uma época na minha vida em que eu tava ganhando bem assim, mas eu tava muito infeliz, sem amor naquilo que eu tava fazendo, trazendo aqui pro lado profissional, né, de trabalho. Mas pode ser em qualquer outra área da sua vida. Porque, tipo, antes eu tinha um bom dinheiro, mas eu era infeliz, vivia com crise de ansiedade. Parecia que nada do que eu fazia era o suficiente, eu sempre queria mais, mas sempre estava bad. E agora eu tô aqui, com você aqui, e me sinto mais realizada. Eu não tenho mais esse foco só nesse material, entendeu? Mas no sentido. Por isso que eu falei antes que quando você coloca o amor no centro, as coisas começam a fazer sentido. A sua vida começa a ter um sentido. Tô viajando? Sempre. Eu sei que pode parecer um pouco contraditório, né? Mas eu entendi que eu precisava de uma... Como é que eu posso dizer isso sem parecer estranho? Sabe a bússola? Então, eu precisava que o amor fosse a bússola na minha vida e não um resultado, não X dinheiro, ou essa quantia, ou mais isso, mais disciplina, mais produtividade, mais. Não. Eu entendi que tinha que partir do contrário. E não me entenda mal, tá? Eu sei que dinheiro é importante, a gente precisa dele. Mas tu entendeu o que eu disse, né? Não basta só o dinheiro. O dinheiro, ele tem que ser uma consequência. E mesmo que a gente esteja no momento da vida que a gente precisa focar nele para sobreviver, porque eu sei como é, chega um momento que só ele não basta. E é sobre isso que eu tô falando aqui. Porque a vida não é só sobre o quanto você conquista, mas de onde vieram essas conquistas? Elas vieram do amor ou do medo? Ou da aparência? Não sei. E para você saber, você precisa se conhecer, porque aí você vai saber aquilo que nasce em você do amor ou aquilo que nasce do medo. E a partir do momento que você descobre isso, minha filha, é outra jogada. Porque descobrir isso te ajuda a sair desse buraco de comparação e cobrança que existe hoje em dia. Só que tem um probleminha aí, né? Obviamente. A nossa mente nem sempre nos ajuda. Na verdade, ela mais nos atrapalha, né? Porque pensar demais só gera mais caos e confusão. E por isso que é importante ter o amor no centro, né? Porque quando você tá pensando demais, se vê no caos, na confusão, você precisa voltar para essas verdades simples, esses valores que você tem muito bem estabelecidos, saca? Porque isso traz clareza pra gente e impede a gente de tomar decisões baseado nesses excessos de pensamentos que muitas vezes são passageiros e intrusivos, né? Eu, por exemplo. E eu tenho excesso de pensamento o tempo inteiro, eu duvido de mim muitas das vezes, eu faço excesso de análises, excesso de tudo. Só que quando eu tenho uma bússola, que aqui como se fosse, né, algo que dá sentido para minha vida, que eu chamei aqui de amor, ela me guia nesses momentos de alerta vermelho. E aí, quando eu percebo que eu tô nesse ciclo de alerta vermelho, eu sei que eu preciso parar, voltar, qual que é o meu propósito por trás disso? Por que eu tô fazendo isso? E aí, sim, seguir por aí. Porque quando eu faço essa escolha, né, com o coração, eu tomo essas decisões baseadas nisso, até as decisões mais difíceis ficam mais leves, sabe?
Mesmo que seja desafiador, me traz mais paz. Faz sentido? Nenhum. Bacana. Não necessariamente essas decisões, essas escolhas vão ser perfeitas, mas elas vão me deixar mais em paz. E no fundo, eu creio que é isso que a maioria de nós aqui procura, né? E é nesse ponto que eu sempre lembro de uma coisa simples. No final das contas, nada disso importa. Porque se a gente for parar pra pensar... Agora vamos dar uma pesada no clima de leve, mas é porque é uma verdade, é real. Tu já deve ter ouvido essa história que nos leitos de hospitais, quando as pessoas estão prestes a partir, elas não pedem suas conquistas pra olhar suas conquistas. Ai, nossa, olha que coisa. Eu realmente fui muito top. Não, elas não pedem, elas pedem pra estar perto das pessoas importantes da vida dela, de estar com as pessoas com quem ela se relacionou e ela amou e foi amada. É isso que as pessoas pedem quando estão prestes a partir, quando estão nos seus últimos dias de vida ou no último dia de vida. E aí eu te jogo uma pergunta aí pra tu ter que lidar com isso agora, entendeu? Já que eu tô tendo que lidar é que se no final das contas o que realmente importa são as relações que a gente teve, as pessoas que a gente amou e as pessoas que nos amaram de volta, por que a gente não faz disso hoje uma prioridade? Ao invés de só focar em mais disciplina, em mais performance, em mais produtividade, mais. Joguei pra ti, tu que lida com isso agora. Porque no final das contas, no último dia da vida, não vai importar a lista de tarefas que você tem para fazer. O que realmente vai importar vão ser os abraços que você deu, o amor que você recebeu, as conexões que você fez, as pessoas que você impactou, as conversas profundas que você teve, os vínculos que você teve. É isso que importa no final das contas. E um outro ponto que me fez refletir muito dentro desse assunto é a disciplina. Porque quando ela vem da culpa ou da obrigação, ela vira meio que uma prisão. Mas quando você usa a disciplina baseada e orientada por essa bússola, é diferente. Ela transforma a sua ação e dá significado para aquilo. Porque, de fato, sim, a disciplina ela é importante. A gente não tá negando isso aqui, tá bom, meus queridos? Ela só tem que vir pelo motivo certo. Porque aí, ao invés dela ser uma prisão, ela se torna liberdade. E talvez a maior prova de viver pelo amor hoje é ter coragem de ser vulnerável. Porque hoje o mundo tá frio e sinistro. Tá apressado, ninguém enxerga mais ninguém na frente. Basicamente, você vive no automático, como se fosse meio que um zumbi, um robô, não sei. E se você hoje faz as coisas pelo amor, já é tipo uma revolução, tá ligado? E aí eu te pergunto, quem que tá guiando a sua vida? O medo ou o amor? Tu vai escolher viver de quê? Do medo, da aparência, de mais produtividade, performance, ou do amor, conexão com as pessoas, sentido, um propósito na sua vida? Aí fica o questionamento pra ti aí, beijão.